Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Morfologia Sistemática de Fanerógamas. A gente está estudando o bloco sobre morfologia externa das plantas com sementes, a estrutura, o órgão caulinar, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai passear um pouco sobre a classificação dos caules. Mais uma vez, assim como nós visualizamos na parte das raízes, a gente também vai comentar esses critérios de classificação ou esses tipos de classificação baseados nas adaptações, nas relações ecológicas e nas estratégias desses caules para a sobrevivência, para o estabelecimento, para o sucesso dessas plantas nos ambientes em que elas estão inseridas, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a primeira classificação, o primeiro modelo de classificação que a gente pode utilizar como critério é a origem desse caule. Então, da mesma forma que nós temos raízes primárias sendo formadas a partir do embrião, ou seja, tem origem embrionária, tá? Os caules eles também vão assumir essa mesma classificação. Eu tenho um caule primário, eu tenho um caule verdadeiro, digamos assim. Ele é originado, ele é oriundo a partir do desenvolvimento da parte aérea daquele embrião que emergiu dessa semente. Então, lembra aqui do nosso vídeo ilustrado, né? Lá na aula introdutória. Então, essa semente ela vai sofrer um processo de hidratação, ela vai iniciar o seu processo de germinação, promovendo aí o crescimento da estrutura do eixo radicular, tá? E a parte das reservas nutritivas, elas podem ficar ou submersas no solo, né? Ou elas podem emergir e ficar acima do nível do solo. Isso vai depender da estratégia das plantas, que são diferenciadas entre si, tá? E, enfim, mas essa região então subterrânea, que é formada a partir da diferenciação do embrião daquela semente, é essa parte aérea que vai promover a formação do caule. Então, o caule primário, o caule principal, o caule verdadeiro é o caule oriundo a partir do desenvolvimento embrionário da semente. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá. Quando a gente observa que aquela plantinha está germinando, a gente vai encontrar um primeiro par de folhas daquele processo de germinação. Essas primeiras folhas são chamadas folhas cotiledonares, né? E logo a seguir a gente vai observar que a planta continua o seu processo de formação de novas folhas, tá? Então, eu tenho um primeiro par de folhas, um segundo par de folhas e assim sucessivamente, à medida que essa plantinha vai crescendo, né, em busca da luz, ocupando o seu espaço. Então, essas primeiras folhas, chamadas de folhas cotiledonares, elas têm esse nome porque elas utilizaram a reserva do cotilédone da semente para serem formadas e começar o processo de fotossíntese, tá? Então, a partir desse momento em que a planta ela já pode se autossustentar, ela já é um organismo fotossintetizante, ela vai continuar, na verdade, o processo de emissão de novas folhas. O que eu quero destacar aqui, lembra que essa não é uma aula de folha, tá? É uma aula de caule, mas as folhas estão inseridas no caule e a gente está falando desse desenvolvimento inicial. É que essas folhas cotiledonares, elas são totalmente diferentes das folhas primárias, ou folhas também chamadas de folhas definitivas, certo? Então, é muito comum a gente observar esse processo de diferenciação. Ela é diferente não apenas na morfologia, mas ela é diferente também em relação à estrutura das nervuras, tá? Então, nunca num estudo taxonômico levar em consideração as folhas cotiledonares, porque elas são folhas que não têm ainda um processo de diferenciação formado, estabelecido. A gente sempre leva em consideração as folhas definitivas de uma planta, que são denominadas de folhas primárias, tá bom? Então, essa aqui é a parte inicial desse nosso eixo caulinar,
E esse eixo caulinar recém-formado, ele começa também já a exercer a função de sustentação da parte aérea desse vegetal, das folhas que constituem a parte aérea desse vegetal. Bom, se eu estou dizendo que a maioria dos caules tem origem embrionária, então é porque existem caules que não têm origem embrionária, não é verdade? Será que essa figura aqui ela é comum? Ela é familiar para vocês? Trata-se de uma imagem de uma fotografia tirada lá no Rio Grande do Norte, onde eles chamam que é o maior cajueiro do mundo, né? O maior cajueiro do mundo lá na praia de Pirangi, se eu não me engano, né? Onde eles têm o maior cajueiro do mundo. Tudo isso daqui é um único cajueiro, onde eles dizem que é realmente a maior planta. De fato, é um único indivíduo. Se você coletar a amostra do material genético em qualquer um desses ramos aqui, você vai observar que eles têm de fato o mesmo DNA, né? Mas não se trata de uma única planta, né? É um único indivíduo geneticamente, quando a gente fala de um aspecto genético. Mas não é uma única planta quando a gente fala de um processo de estabelecimento, quando a gente considera essa estratégia de estabelecimento do vegetal. O que aconteceu com esse maior cajueiro do mundo? Por que ele tem essa dimensão de hectares, né, de ocupação? Porque aconteceu exatamente o que traz essa ilustração aqui, que é uma forma, é uma técnica de propagação vegetativa que pode ser induzida também, né, quando a gente quer promover a formação de um clone de uma planta que tem características que eu quero replicar, né? Então, esse ramo caulinar, que é o que acontece lá no cajueiro, né? Ele com o peso, tá? Dessa parte aqui, dessa parte aérea, ele vai tendendo a cair, a se encostar no solo, e quando ele se encosta no solo, lembra daquelas gemas adventícias? Exatamente. A parte que entra em contato com o substrato, ela é estimulada a produzir gemas adventícias. E nessa gema adventícia eu tenho a emissão de raízes. E aí, ó, raiz e o caule continua crescendo e se formando. Então, aqui é como se fosse uma nova árvore, um novo pé de caju, mas na verdade, de fato, é o mesmo pé de caju. Mas o princípio aqui ele se aplica muito bem a um processo de propagação vegetativa. Então, com o passar do tempo, quando a gente tem o estabelecimento do sistema radicular que vai nutrir essa nova planta aqui, eu posso cortar muito bem aqui o cordão umbilical, digamos assim, dessa planta mãe com essa planta filha recém-formada, tá? E aí então ela vai sobreviver independente das reservas da planta mãe, porque ela formou através das gemas adventícias o seu próprio sistema radicular e já é então uma planta independente. Então, tem um fundo de verdade, mas de fato nem tudo é o que se diz em relação a esse aspecto durístico do maior cajueiro do mundo, tá? Geneticamente é o mesmo indivíduo, mas morfologicamente é uma planta constituída por vários indivíduos através do processo de propagação vegetativa. Tá vendo? Botânica é cultura. Algo semelhante a gente observa também em outros exemplos que eu trouxe aqui para vocês, ó, tanto de eudicotiledônia quanto de monocotiledônia, tá? Então, é um processo muito comum, né? Por exemplo, no morango, é algo que acontece também na formação do morango, do pé do moranguinho. Eles têm ramos caulinares que, ao tocar no substrato, ao tocar no solo, iniciam o processo de formação das suas raízes e continua o crescimento lateral desse eixo caulinar, né, formando aqui a projeção das suas novas folhas através das gemas adventícias. Também eu tenho a formação de raízes adventícias, lembra? Raízes adventícias não são de origem embrionária, elas são formadas a partir do caule, são ativadas pela região caulinar e não tem aqui nada a ver com raiz embrionária, porque eu não tive uma semente formando essa plantinha aqui, tá? Então, é um processo semelhante ao que a gente viu no exemplo do maior cajueiro do mundo, e nas monocotiledôneas também acontece algo bem semelhante.
Então, eu tenho aqui ó, um caule primário, tá? Desse caule primário aqui, eu sempre vou utilizar essa terminação, lembrando que o caule primário é aquele originado a partir, né, do que emergiu da semente, tá? Então, esse caule primário aqui, ele tem as suas raízes. Aqui eu tenho a raiz adventícia, que é um exemplo do milho, né? Ou da cana-de-açúcar também é semelhante, né? Ou até mesmo da bananeira, tá? E aqui então ele começa a formar essas raízes adventícias. O meu caule aqui também, ele tem uma parte subterrânea. Então essa parte subterrânea do caule, ela vai ter um processo de gemas adventícias sendo estimuladas a formar o seu sistema radicular e a também formar novas projeções aéreas. Então aqui eu vou ter um outro conjunto de folhas, aqui, que seriam então caules secundários, digamos assim, tá? Mas não é secundário porque ele tem tecido secundário, ele é secundário porque não foi formado a partir do desenvolvimento do embrião, tá bom? Então, são alguns aspectos relacionados à classificação do caule, quanto à sua origem, tá? Em relação ao ambiente, eu também tenho uma boa diversidade, né? Semelhante às raízes, eu também tenho uma diversificação em relação à classificação dos caules, levando em consideração o ambiente em que essas plantas estão inseridas. Então, a gente já comentou que a maioria dos caules eles são aéreos, né? E esses caules aéreos têm aquelas características já mencionadas. São fototrópicos positivos, eles são aclorofilados, mas também existem caules aéreos que podem ser fotossintetizantes. Em relação à consistência, em relação à formação dos tecidos, é bem variável. Eu posso ter caules aéreos lenhosos e eu posso ter caules aéreos muito tenros, né? Daquelas plantinhas bem frageizinhas, bem sensíveis, que são chamadas de plantinhas herbáceas, tá? Então, aqui só para a gente ilustrar, aprofundar um pouco na nossa classificação. Eu tenho caules aéreos que são ditos eretos. Então, como exemplo de caules eretos, eu tenho o tronco, né, onde a gente vai observar esse padrão de classificação dos caules na maioria das nossas árvores. Então, aqui eu tenho um pé de macieira, tá? Eu tenho uma macieira aqui exemplificando o que é um caule tipo tronco, né? Um outro exemplo aqui é o caule tipo estipe. Esse caule ele é característico das monocotiledôneas, tá? E que características eu posso também associar a essa formação caulinar, a esse tipo de caule? Onde é que estão as folhas desse caule? Estão distribuídas ao longo de toda a planta? Não. As folhas elas estão na extremidade apical do caule, elas formam o que se chama de coroa de folhas, né? E o sistema de crescimento desse caule, o padrão de ramificação desse caule é o quê? Ele tem ramificações laterais? Não. Ele tem um único eixo de crescimento. Então, ele é um caule que tem um padrão de ramificação monopodial, tá? Um único eixo de crescimento principal, né? Sem ramificações, sem projeções laterais. Então, essa é mais uma característica das monocotiledôneas, tá? Presentes aqui nesse caule do tipo estipe. E olhando aqui para a nossa imagem do lado direito da tela, vocês observam que é muito comum nas palmeiras, no coqueiro, de um modo geral, a gente encontrar essas marcas. Essas marcas aqui, elas são chamadas de cicatrizes foliares, tá? Ó, tudo isso daqui que eu estou apontando agora com o cursor é uma folha. Essa é a parte ramificada da folha e aqui é uma parte que é chamada de bainha foliar. E essa bainha, uma se recobre com a outra, tá? É como se fosse uma bainha envolve a outra, que envolve a outra, que envolve a outra, formando um pseudocaule. Mas tudo isso daqui é parte da folha. Então, vê só, todas as folhas elas partem de um único ponto. Então, essas cicatrizes aqui, elas marcam exatamente o ponto de inserção dessa coroa de folhas.
Quando essa planta tinha uma determinada altura, né, daqui para baixo, a coroa de folhas estava inserida aqui. Então essa planta ela vai crescendo, as suas folhas antigas, elas começam a cair e vão sendo substituídas pelas novas folhas, que ficam aonde? No ponto de inserção, logo mais acima. E assim sucessivamente. Então cada nó desse caule, estipe, né, ele marca o ponto de inserção dessa coroa de folhas. Outra característica aqui que a gente pode destacar no caule estipe é a distância entre os nós. Então, a região de internó de um caule estipe, ela é muito reduzida, tá? Então, essas são as características que a gente pode associar a um caule aéreo ereto tipo estipe. Beleza? Só que o caule estipe ele não é exclusivo de monocotiledôneas. A gente tem aqui uma eudicotiledônea, né, um pé de mamão, para quem não conhece, para quem nunca viu, para quem só conhece o mamão da prateleira do supermercado, né? Aqui eu apresento a vocês um pé de mamão muito bonito. E ele vai apresentar exatamente a característica que a gente viu lá no coqueiro, né? As mesmas cicatrizes, que é a área onde eu tinha a projeção da coroa de folhas, e as folhas elas estão sempre no ápice da planta. Ele também não tem padrão de ramificação, então também tem um sistema de ramificação monopodial, tá? E as folhas elas são formadas, elas se projetam, né, de um único ponto do vegetal, tá bom? Então esse é mais um tipo de caule, né? Caule aéreo ereto estipe. Um terceiro tipo de classificação de caule aéreo e ereto são os caules do tipo colmo. E aqui, só para lembrar vocês, eu vou dar logo um spoiler que eu tenho dois tipos de colmo, o colmo oco e o colmo cheio, tá? Que característica você nota aqui entre um e outro esquema? Ó, aqui é o bambu, também pode ser o milho, né? Também tem esse mesmo tipo de caule. E a cana-de-açúcar. Vê só, jogo dos 7 erros, vamos lá. Aqui seria o jogo dos 7 acertos, tá? Em relação ao formato desse caule, cilíndrico, muito bem, caule cilíndrico. Em relação a entrenó, ó, a distância entre os entrenós ela é praticamente a mesma, tá? Então aqui eu tenho um entrenó, essa distância é praticamente a mesma do entrenó de cima, praticamente a mesma dessa, praticamente a mesma dessa. Então, eles são caules cilíndricos com região de nó e entrenó bastante semelhantes entre si, tá? Também tem um padrão de crescimento monopodial. Eu não tenho aqui ramos laterais, nem na cana-de-açúcar, nem no bambu. Também esse padrão de crescimento monopodial, padrão de ramificação monopodial, ele é característico de monocotiledôneas, tá? Então, uma exceção aí desse padrão realmente foi o mamoeiro, que é uma eudicotiledônea que tem essa característica de ramificação monopodial. Mas ela é de fato uma exceção, tá? O sistema monopodial de ramificação, ele é característico de monocotiledôneas mesmo. E é isto, né? Região de nó e entrenó bem definida, tá? Tendo aqui o colmo oco e o colmo cheio. Nesse colmo cheio aqui, eu tenho então o preenchimento sendo realizado pelo tecido. Muito bem, tecido parenquimático. Aqui eu tenho reservas de sacarose. Olha aí a gente revisando mais uma vez anatomia e bioquímica. Muito bem, sensacional. Um outro tipo de caule aéreo ereto é o tipo haste. Esse tipo haste também é muito comum, mas não exclusivo, de monocotiledôneas, tá? Aqui mais uma vez um exemplo de duas monocotiledôneas, né? O lírio e aqui a cana-de-açúcar. E uma característica desse caule tipo haste é que ele vai formar
a função desse caule, na verdade, vai estar relacionado à elevação de uma inflorescência. Pode ser de uma flor, mas raramente acontece, né? Mas essa haste, ela está relacionada à elevação de uma inflorescência. E essa haste que eleva essa inflorescência, ela é denominada de escapo floral. Então, quando a gente estiver falando lá da parte de inflorescência, estivermos estudando a parte de inflorescência, que eu falar escapo floral, lembrem que é um caule tipo haste, beleza? Então, também é um caule herbáceo, ele pode ser fotossintetizante. Então, aqui nos lírios, eles têm essa característica de serem verdes, de serem fotossintetizantes, mas não aqui na cana-de-açúcar, ou, aliás, na cana da Índia, tá bom? Então, esse caule haste, ele tem a função principal de elevar esse conjunto de flores para que essas flores elas sejam mais facilmente visualizadas pelos animais que precisam interagir com elas e efetuar o seu processo de reprodução sexuada, tá bom? Então, a haste, né, dessas plantas herbáceas, ela vai constituir o escapo floral, tá bom? Avançando, nós temos aqui outros dois tipos de caules que são bem característicos pelas suas adaptações evolutivas, né? É o caule que a gente vai denominar como cladódio. E aqui, quem lembra que plantinhas são essas? Muito fofinhas, muito bonitas, muito comuns aqui no Nordeste, nas regiões áridas, né? Nas nossas regiões do semiárido, na Caatinga, são as plantas da família Cactácea. Então, nós temos aqui facheiros, temos melocactos, temos aqui a palma. Então, essas plantas elas são características desses ambientes xéricos porque elas vão formar essas estruturas diferenciadas e adaptadas já desde a partir dos seus caules. Então, como característica do cladódio, o que é que a gente pode dizer? São caules que vão apresentar uma aparência cilíndrica ou achatada, tá? Dorsiventralmente achatado, como é o caso da palma, cilíndrico no caso dos melocactos, né? E com uma grande quantidade de tecido de reserva. Lembra que o parênquima de reserva ele vai ser bem marcante, né, nessas plantas, tá? Então, esse parênquima de reserva ele vai estar armazenando água e outros nutrientes que a planta tenha armazenado, tenha estocado ou mesmo que tenha produzido. Essa figura aqui do meio, ela não é uma cactácea, embora pareça, mas ela é um caule da família Euphorbiaceae, tá? É o caule de uma espécie da família Euphorbiaceae, onde a gente tem aí como exemplo, deixa eu ver para vocês um exemplo mais comum, cróton, peão roxo, né? A mamona é da família Euphorbiaceae, mas eles não têm um caule semelhante a essa estrutura, não. Então, algumas plantas da família Euphorbiaceae são confundidas, né, com a estrutura das cactáceas, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês como uma outra opção de representação que a gente encontra essa estrutura caulinar, tá bom? Então, cladódios são caules aéreos, eretos, e que vão ter a característica de serem fotossintetizantes, tá? E uma outra característica associada também a esses caules é que eles não têm folhas, mas as suas folhas elas são estruturas transformadas em espinhos. Então, uma outra característica do caule cladódio é que são plantas que não possuem folhas, mas as folhas elas são folhas modificadas, são folhas que são substituídas pelos espinhos, exatamente para conferir uma maior proteção a essas plantas em relação à predação, em relação à herbivoria. Lembra que a gente está falando de uma planta que está num ambiente inóspito, num ambiente de recursos escassos, e é uma planta que ela está guardando todas as suas reservas, não na parte subterrânea, mas na parte aérea. Então, os espinhos vão conferir uma armadura para essa planta se proteger em relação à herbivoria. Beleza, gente? Bom, e a gente tem ainda um outro tipo que é o filocládio, né? O filocládio ele lembra um pouco o cladódio, também tem a mesma
característica aqui de São Caules verde, São Caules achatado, São Caules de reserva de substância também. A diferença praticamente entre cladódio e filocládio é que cladódio ele não tem crescimento definido. São plantas que continuam crescendo, crescendo, crescendo. Então, se você deixar um cacto, né, crescer, ele cresce indefinidamente, vai assumir alturas aí semelhantes a das árvores, tranquilamente. Mas o filocládio não, ele é segmentado. Então, aqui é uma parte do caule, tá? E o caule ele lembra muito, por isso que é filocládio. São caules que lembram a estrutura de folhas. Eles são também achatados dorsiventralmente como as folhas. E aqui no filocládio, os caules eles têm um crescimento definido. Então, por isso que eles têm um tamanhico aqui e depois cresce outro, tá? Então, cada partezinha dessa daqui é um caule, que se a gente destacar, inclusive, né, a gente consegue também fazer um processo de propagação vegetativa nessas plantas. Tá bom? Bom, essa aula já ficou grande, eu vou parar por aqui, mas na próxima aula a gente volta falando um pouco sobre um outro tipo de caule aéreo, uma outra categoria de caule aéreo, que são os caules aéreos rastejantes, tá? Beijo grande no coração e até a nossa próxima aula.